Olá, eu sou o professor Alexandre Fortes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e hoje nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de História Contemporânea, com o tema O Nacionalismo e a Construção das Nações, utilizando basicamente dois capítulos com esses exatos títulos, né? Um deles chamado O Nacionalismo e o outro chamado A Construção das Nações, escritos pelo professor Eric Hobsbawm, né? O primeiro no livro Era das Revoluções e o segundo no livro Era do Capital. Ah, O Hobson começa chamando a atenção, né, de que em torno de 1830, o grande movimento pela revolução que havia unido, né, as correntes revolucionárias na Europa, né, centradas na França, mas também gradualmente influenciando outras partes da Europa, desde a Revolução Francesa, né, até a Primavera dos Povos de 1848. Esse movimento já em 1830, portanto já antes, bem antes da Primavera dos Povos, ele começava a mostrar sinais de divisão entre diversas correntes, né? Uma delas que seria mais próxima do chamado liberalismo político, né? Como nós o conhecemos hoje em dia. Outra vai derivar mais para a esquerda, dando origem aos movimentos socialistas, e uma outra vai se configurar mais propriamente como o movimento nacionalista, né? Então, esses três elementos, né? A defesa das constituições liberais, né, a defesa dos direitos do cidadão, dos direitos civis, políticos, a defesa da ideia de Estado Nacional e a defesa da necessidade de políticas sociais, de redistribuição de renda, de uma atenção para as classes trabalhadoras, para os setores mais pobres da população, que tinham andado mais ou menos juntos até determinado momento, embora sempre houvesse ênfases diferentes que se expressaram já dentro da própria Revolução Francesa, entre correntes diferentes, né? Mas o fato é que em 1830 essa divisão já começa a se tornar mais claramente configurada em agrupamentos políticos diferenciados por toda a Europa, né? Os movimentos nacionalistas que vão se destacar particularmente no início, né, digamos assim, na primeira configuração do que seria esse nacionalismo do século XIX, são os movimentos influenciados pelo Mazzini, né, um intelectual e líder político revolucionário italiano atuante no período, né, que fundou um movimento chamado Jovem Itália, né, e a partir do qual serviu de inspiração para outros movimentos que defendiam a transformação de várias partes da Europa em estados nacionais no período, tais como a Polônia, a Suíça, a Alemanha, a França e a própria Irlanda, onde esse primeiro movimento nacionalista vai dar origem também a uma organização que até o século XX marcou a história, né, da Irlanda e dos seus conflitos com o Império Britânico, que é o Exército Revolucionário Irlandês, o IRA, né? Esses movimentos não chegaram a ter, na maior parte dos países, grande influência política, no sentido de realmente ameaçarem as estruturas de poder imperiais né, ou das monarquias tradicionais que estavam estabelecidas, mas eles tiveram um valor simbólico muito forte, né? Toda vez que eles conseguiam ter um movimento bem sucedido, pelo menos por algum tempo, né, de revolta em uma determinada região e proclamavam a independência dessa região como resgatando, digamos assim, essa ideia de uma identidade nacional daquela parte da Europa, eles adotavam, em geral, bandeiras tricolores que, posteriormente, à medida que foram as independências e a formação dos Estados Nacionais, já mais para o final do século XIX, realmente se consolidaram e se efetivaram, muitas vezes essas bandeiras tricolores surgidas nessa onda inicial de nacionalismo dos movimentos jovens, né, elas vão ser resgatadas e adotadas e muitas vezes são as bandeiras que nós conhecemos, né, para vários países europeus até hoje. A ideia era que seria possível, digamos assim, uma convivência pacífica, então o nacionalismo aqui ele não é entendido como uma rivalidade acentuada, como não é, um conflito com as outras nacionalidades, mas a ideia de que seria possível uma fraternidade entre as diversas nações, né? Embora, em geral, esses escritores tivessem, digo escritores porque boa parte das lideranças desses movimentos eram conhecidos como escritores, né?
e difundiam as suas ideias muito por meio da literatura, de uma mistura de panfletos políticos com obras literárias, né, às vezes até de caráter histórico também, mas eles, em geral, viam o seu próprio país como uma espécie de liderança messiânica em relação aos demais nacionalismos, né? Então, por exemplo, o Mazzini tinha essa visão em relação à Itália, né? Assim como outras lideranças na Polônia, como Tadeusz Kościuszko, por exemplo, tinham uma visão semelhante de que a Polônia seria, digamos assim, a grande liderança messiânica dos demais movimentos nacionalistas. Quais são as causas, as raízes e a sustentação desses movimentos? Eles são extremamente variados ao longo da Europa, né, nas várias partes do continente europeu. Eu não vou tentar aqui trazer todos os detalhes com muita erudição que o Hobsbawm explora, mas tentar fazer uma síntese um pouco, uma certa tipologia, né, que ele começa a ir apontando de quais seriam, por exemplo, os grupos sociais mais envolvidos nessa militância nacionalista, ou os interesses que explicam, num certo sentido, a eclosão, né, desses movimentos nacionalistas em diferentes partes da Europa, né. Em muitos lugares, o sentimento de buscar, por exemplo, se tornar independente de um grande império associado a uma dinastia monárquica tradicional, como os Habsburgo, por exemplo, né, ou os czares da Rússia, é, ou em outras partes se libertar do Império Turco-Otomano, né? Porque basicamente uma boa parte desses países, de uma forma ou de outra, como nós veremos, eles estavam afetados, né? Especialmente aqueles do leste europeu, mas o Império Habsburgo, por exemplo, ele afetava até mesmo a região do que hoje em dia é a Bélgica, o norte da Itália, a Suíça, né? Vários outras áreas que hoje são consolidadas como países independentes, né, e que a gente até às vezes tem dificuldade de imaginar que anteriormente não eram áreas que mantinham a sua independência política, né. Então, em muitas dessas áreas, o descontentamento da pequena nobreza local, dos pequenos proprietários, da nova classe média, são fundamentais para desencadear essa militância nacionalista, né. Agora, dependendo do contexto econômico e social, em cada parte da Europa, um desses vários grupos poderia ter um protagonismo maior, né? Os grandes empresários, a grande burguesia, digamos assim, que vinha surgindo, né, com a industrialização, com a intensificação da própria difusão das ideias do liberalismo econômico, que levou a um ritmo de crescimento econômico muito acelerado no século XIX, então torna-se, às vezes, a princípio, né, fácil associar, né, que, afinal de contas, se a classe que estava se tornando mais poderosa era a nova burguesia industrial ou a burguesia mercantil que se integrava a esse processo de industrialização, imaginar que eles estivessem por trás desse interesse, né, ou dessa mobilização em favor do nacionalismo. Mas isso acontecia com menos frequência, conforme o Robson aponta, né? Na verdade, muitas vezes, os grandes empresários ligados a essa economia capitalista mais dinâmica vinham surgindo, eles tinham vínculos com mercados transnacionais, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, dos armadores, ou seja, os construtores de navio de Gênova, para quem o mercado fundamental era o Mediterrâneo e não necessariamente a Itália unificada, né? Ou então o interesse dos industriais poloneses em se manterem integrados ao Império Russo, ao invés da constituição de um mercado nacional independente polonês, né, que poderia ser interessante para outros setores econômicos, mas para eles, no certo sentido, era limitado, né? Então, a relação aqui entre economia, classes sociais e inclinações políticas diante desses processos nacionalistas, ela é muito, muito variada, né? Aqui nós temos uma ilustração, não é, do Giuseppe Mazzini, né, esse grande líder, essa grande figura do nacionalismo italiano, que acaba tendo uma influência, digamos assim, pan-europeia, né, nos movimentos nacionalistas muito grande no período, e a bandeira da Itália que foi criada, não é, pelo movimento da Jovem Itália, né, da qual a única coisa que não faz parte da bandeira italiana atual, da bandeira da República Italiana atualmente, é o lema, né, Unione, Força e Libertà, que foi adotado na época, né, quer dizer, a bandeira ficou apenas com o simbolismo das três cores, né. O Robson chama também bastante atenção para a relação entre o nacionalismo e a escolarização, né? Difusão do acesso à educação, expansão dos sistemas de ensino técnico, de ensino universitário, né?
O progresso das escolas e das universidades acaba tendo uma influência muito grande sobre a difusão dessas ideias nacionalistas, né? Ele dá uma série de dados mostrando como que havia toda a constituição de uma nova camada de homens letrados, né, numa quantidade, num volume muito maior em vários países europeus, que estavam relacionados a diferentes mudanças sociais e econômicas que vinham já desde o século XVIII, mas que se acentuaram muito nas primeiras décadas do século XIX. Ele chama a atenção, por exemplo, que a escola ainda não era um enorme contingente, mas já era uma quantidade e um perfil social, né, de estudantes, por exemplo, que já fazia uma diferença muito grande, inclusive pelo engajamento progressivo que esses estudantes passavam a ter na vida política, né, europeia do período. A Escola Politécnica de Paris, né, teve um papel absolutamente fundamental nas revoluções de 1815 e 1830 na França, mas ela teve no total, ao longo desse período, desses 15 anos, apenas 1.581 alunos, com uma média de 100 ingressos por ano, né, o que é uma pequena, seria uma pequena escola, né, uma pequena faculdade hoje em dia, né? Então, o peso político que ela acabava tendo, né, pela relevância nacional que ela tinha, inclusive a sua associação a uma certa concepção do desenvolvimento tecnológico e econômico francês do período, né, e pelo seu contato com o ambiente extremamente politizado de Paris, e a propensão desses estudantes a exercerem ou a se colocarem no papel de vanguarda revolucionária, ela acaba tendo um destaque muito grande. Quem assistiu a qualquer uma das versões, aí, por exemplo, cinematográficas dos Miseráveis, né, que está inclusive indicado, né, como atividade aqui na nossa disciplina também, percebe, né, claramente esse papel dos estudantes como articuladores do movimento insurrecional ali naquele período, né? Então eles eram um pequeno número, mas eles tinham um papel bastante relevante, o que era muito diferente da Revolução Francesa de 1789, né, que o Robson chama a atenção, que ninguém fala da quantidade de estudantes universitários que havia em Paris naquele momento, porque simplesmente eles não tiveram nenhum papel relevante na Revolução, né? Então há uma mudança nessa relação entre esse contingente estudantil e os processos revolucionários. Aqui a gente tem também uma ilustração das clássicas barricadas francesas, né? Uma ilustração associada também aos Miseráveis, né? Onde vários desses revolucionários que estão aqui no meio, né? São, sem dúvida nenhuma, estudantes. Como é que se opera, qual é a natureza dessa relação, né, entre a educação e a atividade revolucionária nesse período, né? Robson chama a atenção de que pequenas elites, né, poderiam, em qualquer tipo de sistema político, ou econômico, ou social, pequenas elites podem operar com uma língua estrangeira muito facilmente. Durante muito tempo, as classes dominantes europeias não falavam as línguas que muitas vezes nem estavam codificadas em gramáticas estabelecidas, né, como línguas oficiais, ou seja, as línguas faladas ao longo da Europa, que justamente vão sendo institucionalizadas à medida que esse processo de constituição de Estados nacionais vai se expandindo, né? Que línguas eram faladas, utilizadas no âmbito da elite, né? O latim era utilizado muitas vezes para documentação, para filosofia, para os estudos avançados, os estudos universitários, né? Quer dizer, o latim se manteve ainda como uma língua dessas elites, dessas pequenas elites que governavam a Europa ao longo de muitos séculos, né? O francês era utilizado muitas vezes à medida que a França foi crescendo em influência, né? No final do século XVII, começo do século XVIII, ele começa a ser adotado também pela aristocracia como uma língua transnacional usada apenas em círculos de elite, né? O alemão era muito influente em diversas áreas, né, por todo o leste europeu, inclusive dentro do Império Russo ele era muito utilizado também, mas sempre nesses ambientes, né? Então essa ideia de que os dirigentes de um país falem a mesma língua que o seu povo, ela é própria do ambiente do nacionalismo moderno, né? E isso foi se dando gradualmente. A Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma, teve um papel muito importante disso, né? Em um outro trabalho, por exemplo, o Robson aponta que no momento da Revolução de 1789 estima-se
que menos de 10% da população do que é hoje o território francês falava francês moderno, né? Elas de fato falavam línguas locais, dialetos, né? E quem vai criar, digamos assim, sistematizar o que é o francês moderno e torná-lo um padrão falado por toda a população do país é o Estado Nacional construído a partir da Revolução, com a sua gramática, as suas academias, o seu sistema educacional, a sua formação de professores, etc. Né? Além disso, é importante lembrar que o analfabetismo era muito grande, né? Quer dizer, com exceção de uma lista muito pequena de povos, né? Como no mundo, de fato, né? Como os alemães, os holandeses, os escandinavos, né? Os suíços e já naquela época também os norte-americanos, fora da Europa, né? A grande maioria da população, mesmo de países como França, Inglaterra, era analfabeta, né? Evidentemente, a proporção variava muito, né? Ah, no, no, no Império Russo, por exemplo, nós vimos isso na outra aula, por exemplo, o analfabetismo era muito maior, né? Mas ele também era bastante expressivo ainda em países ocidentais que nós hoje temos, né, como extremamente avançados, né? Essas línguas europeias que vão se associando à própria ideia de nação e ao próprio processo de construção do Estado Nacional moderno, um marco importante, que eu quase passei aqui na apresentação, que é o segundo ponto desse slide, é que o uso oficial dessa língua em documentos ou livros é um marco histórico importante, ou seja, o momento que começou a se utilizar o francês como língua, né, da documentação na França ao invés do latim, né? Ou o momento, né, o processo de unificação da língua italiana, por exemplo, é um processo extremamente difícil, complexo, que na verdade tem raízes muito anteriores, já na Divina Comédia de Dante Alighieri, no século XVI, né? Quer dizer, mas isso foi resgatado em diferentes momentos e foi, mesmo durante o processo de unificação política, né, chegar a entendimentos sobre de que modo conciliar essas várias línguas e dialetos locais em uma língua nacional unificada foi um processo extremamente complicado, né? Aceitar, por exemplo, que documentos nas áreas húngaras do Império Habsburgo, posteriormente rebatizado de Império Austro-Húngaro, né, justamente para expressar uma certa autonomia maior da parte húngara, né, mas aceitar que o húngaro, que é uma língua extremamente diferente de todas as demais línguas europeias, passasse a ser utilizado em documentação dentro do Império, foi um momento político importante também no reconhecimento da autonomia, não apenas cultural, mas também política dos húngaros dos húngaros e povos mais próximos aos húngaros, digamos, naquela configuração do Império Habsburgo, né? Durante muito tempo, portanto, não era a língua o grande definidor da nacionalidade, como nós tendemos a associar muito fortemente hoje, né? Especialmente para as grandes maiorias da população, para essas massas que ainda eram analfabetas e estavam muito ligadas em geral ainda ao campo, a regiões marcadas por uma cultura extremamente tradicional, o grande teste de nacionalidade era a religião, né? Então, o espanhol era católico, o russo era ortodoxo, são alguns dos exemplos que o Robson coloca aqui. Evidentemente, em outras regiões não havia uma dominação, né, tão ampla de uma determinada religião, né? Havia uma coexistência de diversos grupos, às vezes, inclusive, sem uma clara maioria por nenhum critério, nem linguístico, nem religioso, então, especialmente no leste europeu, né? Mas onde havia uma maioria muito clara, essa maioria se tornava impositiva também, o que significa dizer que quem não era católico dentro da Espanha, por exemplo, poderia não ser visto plenamente como um espanhol, ou pelo menos como um bom espanhol, né? Quer dizer, a ideia era de que o que determinava essa identidade nacional, né, seria o predomínio da religião e a vinculação, portanto, com a estrutura das igrejas, com os sacerdotes, né, com as formas de culto, de celebração religiosa próprias, né, daquela denominação, daquela prática religiosa, né? E isso tinha, portanto, uma força. Nós vamos ver posteriormente no exemplo da independência da Grécia, inclusive, como isso foi importante, né? Os camponeses, em geral, confiavam mais nas autoridades tradicionais, a igreja, o imperador, do que em reformadores nacionalistas, né,
que muitas vezes eram habitantes de cidade, cosmopolitas, educados, pessoas que tinham hábitos já completamente diferentes, né? Que falavam de uma forma diferente, se vestiam de uma forma diferente, dominavam a alfabetização, viajavam, né? Uh, às vezes passavam temporadas no exterior por conta de exílio, de negócios, de turismo, de uma série de outros motivos, né? Ou seja, eram todo um outro mundo, né? Em relação aos espaços habitados ainda pela grande maioria da população, que eram os espaços rurais, onde digamos assim, a influência, né, e o poder das autoridades, né, políticas, religiosas, culturais tradicionais era muito marcante, né? Então, a adesão, não é, da maioria da população de uma determinada região que os movimentos nacionalistas identificavam, né, como uma nação subjugada que deveria constituir seu Estado próprio, ela não era automática, muitas vezes, por conta desses diversos fatores. Né? Muitas vezes, ao levar, digamos, essa mensagem nacionalista revolucionária, tentar levá-la ao campesinato, que era o que poderia, evidentemente, viabilizar, né, um movimento bem-sucedido de luta pela independência, não se obtinha sucesso porque havia essa desconfiança e esse estranhamento, muitas vezes bastante acentuado. Esse tradicionalismo, portanto, que colocava uma barreira muito forte à difusão dessa ideia do Estado Nacional, né, ele começaria a ser abalado, a ser, né, enfraquecido, muito em função do que o Robson está chamando aqui de processo de desenraizamento, né, que tem muito a ver com o aumento das migrações dentro do continente europeu, às vezes dentro dos próprios espaços nacionais ou das estruturas, né, dos impérios estabelecidos, quer dizer, os deslocamentos, sejam eles periódicos, pendulares, ou, né, as migrações sazonais, os deslocamentos para fazer colheitas e tal, que, ligados às próprias transformações da agricultura que nós comentamos na aula passada, né, mas especialmente as grandes migrações internacionais, né, que vão tirar, né, muitas populações, vão mudar a estrutura demográfica desses locais, né, às vezes, por exemplo, com pessoas mais jovens saindo para tentar a vida nas Américas, né, ou migrando para outras partes do mundo, ficando uma população menor, às vezes uma população mais idosa, mas também que passa a ter um contato, né, por meio de cartas, por meio de outros elos, né, que se estabelecem com esses membros da comunidade local que se tornam imigrantes, se deslocam e passam a fazer sua vida em outras partes do mundo, em contextos radicalmente diferentes, que essas pessoas sequer sabiam que existiam, né? Então passam a haver um fluxo aí, né, de informações também, um processo de transformação do tecido social que ajudam a quebrar um pouco essa resistência tradicionalista a novas ideias, inclusive a ideia dos movimentos nacionalistas, né? O único movimento de massas que conseguia unir, né, essa relação, eu tinha mencionado antes a Grécia, que a gente vai ver um pouquinho à frente, mas antes disso ainda o Robson aponta para o movimento irlandês, justamente, né, onde o fato, né, da imensa maioria da Irlanda ser católica, né, e a adesão dos próprios religiosos católicos à causa da luta nacionalista irlandesa, né, liderada pelo O'Connell, né, Daniel O'Connell, ela ajuda, sem dúvida nenhuma, a dar uma força extraordinária para esse movimento nacionalista, diferentemente de várias outras tentativas em outras partes da Europa. Né? Entretanto, o Robson chama a atenção também de que a linha direta que é traçada até hoje, inclusive pelo IRA, pelos representantes do nacionalismo, representantes atuais, né, do nacionalismo irlandês, do O'Connell como, digamos assim, o grande precursor, né, de todos esses movimentos, ela tem que ser relativizada um pouco, porque, de fato, ele lutava apenas para tentar obter uma certa autonomia moderada que ele imaginava que os liberais britânicos seriam capazes de conceder, ou seja, não era um movimento que automaticamente voltado para a constituição de um país independente da Irlanda, como acabou acontecendo no século XX, que nós sabemos que foi um processo extremamente violento e até hoje um pouco mal resolvido com a manutenção da Irlanda do Norte integrada ao Reino Unido. Né? Fora da Europa Ocidental,
Havia muitos episódios, muitos movimentos de revolta popular contra o domínio estrangeiro, mas o Robson chama a atenção que não se deve cair na armadilha de associar esses movimentos necessariamente à ideia, nossa ideia contemporânea de nacionalismo, né? Havia muita resistência, luta de pequenos grupos locais, às vezes até guerra de guerrilhas, né? Enraizados entre camponeses, populações das montanhas, pastores, né? Contra o Império Turco, contra os russos no Cáucaso, contra os britânicos na Índia, movimentos que envolviam beduínos na Arábia e na Líbia, né, contra a dominação dessas regiões pelo Império Turco Otomano, no caso, né? Mas não dá para caracterizar exatamente esses movimentos como movimentos nacionalistas. Eles eram muito mais, às vezes, poderíamos dizer assim, uma espécie de movimentos tribais, né? Defendendo a sua autonomia local contra a estrutura de governo a qual estavam submetidos e muitas vezes não faria grande diferença se essa estrutura de poder fosse um império transnacional ou um Estado nacional. As populações locais ainda teriam motivos, né, para se revoltar, às vezes de forma violenta, inclusive muitas vezes conseguindo manter um certo grau de controle de fato de um território local, né, no qual o império não conseguia ter grande interferência, né, mas, portanto, não dá para associar. Muitas vezes, os movimentos nacionalistas, quando ganham o poder e criam o Estado Nacional, eles vão buscar esses movimentos anteriores como antecedentes, né? Mas isso é digamos assim, uma visão retrospectiva, né? Que eh, faz parte da construção da ideia de uma tradição de lutas e tal, mas não necessariamente faz sentido do ponto de vista da análise histórica, né? Aqui temos então a imagem também bastante, digamos assim, idealizada, né, do Daniel O'Connor como patriarca da libertação dos irlandeses, né. Uma região onde a questão do nacionalismo começa gradualmente a se tornar muito intensa, né, e a mobilizar muito fortemente os sentimentos políticos e gerar uma série de movimentos, né, inicialmente a maior parte deles mal sucedidos, né, mas que expressam a difusão e a força do nacionalismo, são os Balcãs, né, ou seja, essa região eh, do sudeste, né, da Europa, que é uma região tradicionalmente de transição, não é? Desde a Antiguidade Clássica ou até antes, né? Quer dizer, uma área de muitas vezes de uma fronteira móvel, né? Nos processos de expansão, conflito e crise de grandes impérios euroasiáticos, né? Ou seja, se a gente lembrar no caso da Grécia, que vai ser o foco aqui um pouco desse slide, né? É, a Grécia, desde das lutas, né, dos gregos contra os persas, né, mas, na Antiguidade Clássica, mas também a anexação da Grécia pelo Império Romano, né? E depois, quando nós chegamos aqui já ao começo do século XX, a Grécia era parte do Império Turco-Otomano, que já tinha avançado num espaço significativo ali no leste europeu, né? Mas, mesmo nesse período, o Império Turco-Otomano convivia ali, né, ao norte, uh, nordeste, né, com o Império Russo, não é? E do lado ocidental com o imenso Império Habsburgo, né? E as fronteiras e as áreas de influência desses impérios, elas eram, muitas vezes se alteravam, né? Com tratados, com batalhas, com vários processos que iam ocorrendo ao longo dos séculos anteriores. Cada vez que o império avançava um pouco mais sobre um território, ele muitas vezes promovia políticas de colonização, levando novos agricultores leais a ele mesmo para essas terras que ele havia acabado de conquistar. Quando aquela terra era retomada por um outro império, ficavam ali habitantes que às vezes eram vistos com suspeição porque eles tinham outra origem étnico-cultural, outra língua, outra religião. Não é? Isso transforma o leste europeu até hoje é, numa grande colcha de retalhos, digamos assim, né? Quando a gente olha
mapa linguístico da Europa até hoje, né, você pode ver ao Ocidente, hoje em dia, áreas muito mais homogêneas em termos da relação entre o território do Estado Nacional e as línguas. Evidentemente, há exceções e coisas mais complexas. A Suíça, né, onde você tem três grandes línguas e dezenas de dialetos. Tem a Bélgica, dividida também entre, né, quem fala flamengo, quem fala alemão, quem fala francês, né? Mas isso são, do lado ocidental da Europa, exceções, né? A grande maioria dos territórios hoje está associado com a ideia de uma língua oficial estabelecida, a grande maioria das pessoas falando aquela língua, né? No leste europeu, não. No leste europeu, o mapa linguístico, por exemplo, ele é extremamente diversificado, misturado, né? Se você usar cores para identificar, vai ter uma imagem bastante variada até hoje, que resulta né, desses avanços e recuos desses diferentes impérios e das políticas que eles estabeleciam em relação à grande diversidade de grupos étnicos também que existem e que se configuraram naquela região, né? Isso parecia mais ou menos equacionado, de uma certa forma, depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a definição das áreas de influência, né, da União Soviética e seus países satélites ali, né, já desde o início do século XX, né, que houve a queda do Império Otomano e várias independências naquela região, mas depois dos anos 90, né, do processo de queda do regime soviético, se percebeu, né, houve inúmeras tragédias, inclusive guerras, né, grandes genocídios, né, na região da antiga Iugoslávia, por exemplo, né, envolvendo Bósnia, Croácia, Sérvia, Kosovo, né, e tantas outras regiões, porque essas questões que a gente está falando aqui, que estavam colocadas como problemas para tentar construir estados nacionais naquela região do século XIX, não estão de forma alguma resolvidas, digamos assim, no final do século XX, começo do século XXI, e voltaram a explodir de uma forma extremamente trágica e violenta, inclusive, né? Então essa região dos Balcãs sempre teve, né, características muito específicas nesse contexto europeu, né? E ela também foi, então, um palco, né, de muitos movimentos nacionalistas, muitos grupos que tiveram uma receptividade para essas ideias e para esses movimentos, sendo que o único caso bem sucedido foi justamente o da Grécia, né? Nós já tínhamos mencionado um pouco antes que esse seria um exemplo ao qual o Hobson dá destaque, né? Até porque o processo bem sucedido de independência da Grécia nesse período, ele serviu como um alento, uma inspiração muito forte para movimentos nacionalistas em várias partes do mundo, inclusive na América Latina. Ele era muito citado aqui nas próprias décadas de 1820 e 1830. Né? O Hobson analisa, né, esse movimento da Grécia como resultado da fusão da luta perene dos pastores de ovelha, que são boa parte da população tradicional da Grécia, contra qualquer governo, né? Mas aí ele estava se fundindo com essas ideias sobre nacionalismo vindos da Revolução Francesa, né? Só que havia uma particularidade dos gregos, né? Parte dos gregos eram, portanto, esses pastores, esses camponeses tradicionais, muito ligados ao pastoril, mas outra parte formava uma classe administrativa e mercantil no Império Turco, né? E inclusive fora dele também, né? Toda a região do Mediterrâneo, das áreas cortadas pelo rio Danúbio, né? Que eram áreas muito prósperas, muito ricas, onde os gregos eram, digamos assim, tinham uma posição chave em todas as atividades administrativas e mercantis, né? Além disso, eles controlavam uma igreja também, né? A igreja ortodoxa. Então, portanto, se a adesão dos católicos teve um papel fundamental, né, da própria hierarquia católica na Irlanda, a adesão da igreja ortodoxa à causa da independência grega teve um peso fundamental no caso da Grécia, né? Embora alguns gregos tivessem chegado a ocupar posições importantes dentro do próprio Império Turco-Otomano, como, por exemplo, a administração de principados ao longo do rio Danúbio, né? Mas muitos deles acabaram abandonando, digamos assim, a sua lealdade ao Império Turco-Otomano e aderindo ao movimento de independência, né? Os gregos também tinham muita conexão com as grandes capitais da Europa Ocidental, onde havia comunidades de exilados, mas também uma presença muito forte desses comerciantes que exerciam, né, ao exercer suas atividades comerciais, acabavam tendo também
fazendo viagens de negócio ou passando temporadas, né, em Paris, em Londres, em outras grandes capitais europeias e, portanto, também tomando mais contato com o ambiente politizado de difusão dessas ideias nacionalistas. E havia essa capacidade também de recrutar grupos tradicionais de bandoleiros nas montanhas e, com esse conjunto de fatores, desencadear uma insurreição armada de massas, né? Então, esse processo avançou muito e constituiu uma ideia de nacionalidade grega moderna, né, no período, que depois, porém, ela acabou gerando uma série de crises, né, depois que a independência foi conquistada. Né. O Rossum sintetiza assim a questão, quer dizer, enquanto o fato de ser grego for apenas pouco mais do que uma habilitação profissional do cristão ortodoxo balcânico, alfabetizado, a helenização progrediu. Quer dizer, ou seja, quando ser grego era praticamente pertencer a um certo segmento social dentro do Império Turco-Otomano, que tinha essas características religiosas, linguísticas, né, e profissionais, né, esse sentimento de pertencimento a uma identidade helênica cresceu. Né? Mas quando ela passou a significar o apoio político a elas, ou seja, ao Estado grego constituído, né, ela retrocedeu mesmo entre classes alfabetizadas balcânicas assimiladas. Ou seja, várias minorias, várias regiões onde a presença grega tinha sido influente desde o período da Antiguidade Clássica, né, e que poderiam ter se visto como parte da Grécia, né, e ter se integrado a esse movimento, mas quando perceberam que isso significaria ficar subordinado a um Estado nacional, acabaram se distanciando e cultuando mais, digamos assim, as suas especificidades. Né. Recentemente, agora, ainda houve um longo processo, porque hoje em dia Montenegro, que chegou a ser parte da Iugoslávia e faz fronteira ao norte com a Grécia, um pequeníssimo Estado europeu, tinha um conflito muito grande com a Grécia, porque dentro da Grécia existe um estado, uma região chamada Montenegro, que faz divisa com o país de Montenegro também, e eles tinham um conflito entre quem deveria, digamos assim, como é que eles poderiam estabelecer relações diplomáticas normais, sendo que um não reconhecia a legitimidade do nome dessa identificação de montenegrino pelo outro, ou seja, os montenegrinos que estão dentro da Grécia e aqueles que estão fora constituindo um estado à parte. E isso é um resquício desse tipo de distanciamento da identidade helênica, ou da identidade de grego, que o Robson está mencionando aqui, né, depois que o Estado grego se constituiu. Né. Aqui nós temos também imagens, né, que mostram claramente, tanto, evidentemente, de uma forma romantizada, né, característica da arte do século XIX, né, especialmente essa arte vinculada aos movimentos nacionalistas, né, mas aqui a difusão, né, da ideia da bandeira grega, a vinculação, né, com a luta armada dos montanheses, aqui na imagem da esquerda, e com a igreja ortodoxa e uma certa nobreza aqui usando trajes típicos, né, do lado direito. Né. Bem, da América Latina, que é um exemplo que a gente conhece mais e que certamente vocês vão explorar muito melhor nas aulas de História da América Latina, né? Mas é interessante pensar que o nacionalismo não é um fenômeno que se limita à Europa, ele passa a ter uma influência muito grande, né, para além do continente europeu em todo esse período. Né? Com exceção do Brasil, que se constitui, né, primeiro no Reino Unido, depois no Estado monárquico, no Império, né, a América Latina passa a se constituir de um conjunto de repúblicas, né, onde o ideal pan-americano, que líderes como Bolívar e São Martín chegaram a cultivar, não tinha condições efetivas de se realizar. Havia um problema da extensão do território, da própria diversidade desse território, muitos focos de rebelião local que acabaram induzindo a uma certa fragmentação. Né? O único lugar onde o Robson vê uma associação, algo que possa se chamar, né, mais proximamente a uma consciência nacional no período, é o México, com aquele movimento de massas agrários característico do processo de independência do México sobre a bandeira da Virgem de Guadalupe. Então, mais uma vez, uma associação muito forte aqui com uma identidade religiosa. Né? Nas demais áreas, ele considera que seria anacrônico falar em uma consciência nacional efetiva. Né? Então, portanto, a identidade nacional seria construída na maior parte das repúblicas
latino-americanas como consequência dos processos de independência, e não como uma causa motivadora dessas independências. Na Europa Oriental, há fenômenos mais complexos. Eu mencionei um pouco essas características, né, de área de transição, de conflito entre grandes impérios transnacionais. Minorias eslavas oprimidas se revoltavam contra proprietários de terra alemães e magiares ou contra exploradores urbanos, mas isso também, na visão do Robson, não chega a constituir ainda movimentos nacionalistas, né? Há também o que eles chamam de um proto-nacionalismo reacionário, né, em favor do império, ou seja, grupos que tinham uma identidade em torno da sua língua, da sua unidade religiosa muito forte, mas que lutavam contra a ideia de separação, né, porque viam o império como uma espécie de garantia de um poder de equilíbrio, né, que evitasse a sua subjugação por nacionalidades maiores. Ou seja, muitos grupos desses viam que se tudo se fragmentasse em em estados nacionais, os estados nacionais maiores e mais fortes dominariam os menores. E às vezes de uma forma muito mais, que eles as consideravam mais perigosa para os seus interesses, do que permanecer como uma minoria dentro de um grande império transnacional que gradualmente ia concedendo algumas pequenas autonomias, algum grau de reconhecimento à diversidade cultural, né, num certo sentido, tinha um poder de impedir essa dominação de grupos maiores e mais fortes sobre os menores. Né. Em outras áreas do mundo, né, no geral, o Robson, usando aqui termos do próprio autor, né, a aliança da tradição, da religião e da pobreza das massas produziu uma poderosa resistência contra conquistadores e exploradores ocidentais, mas também, em geral, não caracterizando ainda um nacionalismo. Né? Muitas vezes, inclusive, porque a burguesia local, que teria poder econômico, talvez para sustentar movimentos de independência, se tivesse essa intenção, né, às vezes ela estava profundamente associada ao colonialismo. Né? Um exemplo de Bombaim na Índia, por exemplo, onde uma camada, né, mercantil muito forte estava profundamente associada ao colonialismo britânico na Índia. Né? O nacionalismo no Oriente, muitas vezes, ele vai ser de fato um produto da conquista, né? Então, ele faz uma análise sobre como que o primeiro governante do Egito, como uma entidade política independente, embora rapidamente tutelada pelas grandes potências europeias, como a Inglaterra e a França, né? Então, esse dirigente desse movimento de autonomização política do Egito foi o Muhammad Ali, que tinha sido um soldado nas tropas locais incorporadas pelo exército napoleônico durante o processo de ocupação do Egito. E a partir desse contato com os franceses é que a própria ideologia do nacionalismo e as técnicas militares, né, todo, digamos assim, o arcabouço necessário para liderar um processo de luta por independência e de construção de um Estado nacional foi absorvido, né, pelo Muhammad Ali e por outros egípcios que passaram por essa experiência. Né. Uma das grandes obras desse Egito autônomo vai ser criar o Canal de Suez e, paradoxalmente, o Canal de Suez, feito, né, com capital britânico e francês, ele vai se tornar, e tecnologia também, né, ele implica também na tomada de um volume muito grande de empréstimos que começa um ciclo de dívida em relação às potências ocidentais, da qual o Egito nunca mais vai se libertar. Então aqui é um clássico exemplo em que a independência política acaba levando a uma dependência financeira, né, que também, por sua vez, gera uma situação de tutela, né, das grandes potências imperialistas sobre o Egito, como ocorreu em muitos casos aqui na própria América Latina, com situações um pouco diferentes. Né? Resumindo esse capítulo também, portanto, o Robson chega a essa formulação de que o nacionalismo é um filho da dupla revolução, ou seja, da Revolução Francesa, dos impactos políticos, né, que se desdobraram pelo mundo a partir da Revolução Francesa e dos impactos da Revolução Industrial, que foi transformando também a economia e a sociedade, né, ao longo do século XIX. Aqui nós temos uma imagem, né, um pouco caricata da ideia de identidades nacionais na Europa, né, no século XIX. Né? Quer dizer, onde antigamente nós tínhamos, por exemplo,
no período da Idade Média, uma ideia de uma variedade muito grande de formas de governos locais, sem noções de soberania exclusiva, com várias formas de arranjo, né, na dominação política das diferentes áreas, mas tudo submetido a uma grande cristandade, né, onde a única autoridade, digamos assim, acima de qualquer governante local seria a autoridade da igreja, né? Aqui nós temos essa ideia cada vez mais forte de que os povos têm é, características nacionais, né, tem um caráter nacional definido e que se expressa, né, numa convivência muitas vezes tensa, mas numa certa naturalização de a quem pertence a cada pedaço da Europa, né, na imagem dos povos com as suas características próprias. No texto A Construção das Nações, já no Era do Capital, né? O que o Robson agrega em relação ao que ele tinha desenvolvido no capítulo lá sobre o nacionalismo no Era das Revoluções, né? Ele diz, bom, o nacionalismo era, no século XIX, a grande ligação entre a política doméstica e a política internacional, né? A partir da Primavera dos Povos de 1848, a Europa começa a se focar na criação de nações-estados ou estados-nação, quer dizer, a agenda política, né, da construção, da definição das fronteiras, das formas de governo, dos limites, né, passa a ser a grande pendência a ser resolvida, né, nas relações da política internacional, das relações internacionais do período, né. A Primavera dos Povos suscitou, em muitos lugares, um sentimento de nacionalidades rivais, né? E processos semelhantes começam já a se expressar em outras partes do mundo, né? Às vezes, quando não é um movimento de dependência, pode ser um movimento sob a definição do caráter de uma nação, né? Inclusive do seu modelo de desenvolvimento socioeconômico, como foi, por exemplo, a Guerra Civil Norte-Americana, né? Em que a definição entre escravidão ou trabalho assalariado, entre manter, não é, um tipo de coexistência que permitia ainda que uma boa parte do país, metade do país, se mantivesse num sistema agroexportador, né? Enquanto outra parte se industrializava, desenvolvia um sistema financeiro moderno, trabalhava, avançava já no sentido de uma agricultura capitalista de exportação de grãos, né? Quer dizer, esses dois sistemas que são profundamente difíceis de conciliar, né? Eles acabam desembocando na Guerra Civil norte-americana, que é um conflito com 500 mil mortos, o que era algo muito, muito expressivo para o século XIX, né? E no outro lado do mundo, né, no Japão, a restauração Meiji, né, que também representa a vitória de um processo, de uma concepção de modernização capitalista, né, do país, e que vai acabar desembocando, inclusive, na industrialização e na militarização do Japão, que se torna uma potência expansionista, né, no, na Ásia também, né? Então, isso mostra como as várias conexões que articulam o nacionalismo no plano europeu, elas também estão ganhando algumas expressões nos outros continentes, né? A ideia de Estado-nação, portanto, ela vincula, né, a ideia de um certo limite territorial com os indivíduos que nele habitam, né? Quer dizer, a ideia de que todos que vivem num determinado território possuem um certo grau de algo em comum, digamos assim, um vínculo, né, entre si, por mais diferenças culturais, raciais, sociais que eles possam ter, né? E essa unidade vai ser buscada em geral na língua, na história, nas características étnicas, né? Robson chama atenção para o fato de que os termos nação e nacionalismo, embora muito vinculados, eles surgem em momentos diferentes, eles expressam, de fato, coisas que nem sempre são totalmente coincidentes, né? Os Estados-nações são artifícios políticos que se utilizam do nacionalismo para se validar perante a sociedade. Isso é muito importante porque nós nascemos, né, já no século XX, vivemos no século XXI, no momento em que a gente olha o mapa mundi, né, vê ele todo dividido em espaços com cores diferentes e tem uma certa ideia de naturalização de que
dentro daquele espaço que está delimitado ali por linhas e cores no mapa, há algo em comum naturalmente, digamos assim, né? Uma essência definida, né, do que é ser brasileiro, argentino, norte-americano, alemão, etc, etc. É, a principal ênfase aqui é mostrar como isso é uma construção histórica, né? Por ser uma construção não quer dizer que ela não seja real, que ela não tenha uma efetividade, né? Mas essa realidade é uma realidade construída, ela tem, né, um processo por dentro dela e ela sempre é muito complexa e não está totalmente resolvida, né? Ela pode em alguns momentos parecer que está avançando inexoravelmente, que, né, então todo mundo que é brasileiro se sente parte da mesma coisa, né? Está unido, está integrado, tem objetivos que em alguma medida coincidem e tal. Em outros momentos não, em outros momentos outros conflitos, outros valores, outras situações podem se colocar acima do vínculo, né, ou da identificação de cada um a sua nacionalidade, digamos assim, né? Mas evidentemente a partir do século XIX a nacionalidade vai se tornando um dos elementos de identidade mais poderosos, né, em boa parte do mundo, embora isso ainda também esteja longe de ser homogêneo mesmo hoje, né? Essa nacionalidade, portanto, ela está relacionada com a influência da cultura e das instituições, né? A capacidade de unir um povo não só pelas suas características étnicas comuns, mas através dos argumentos históricos. Isso para nós que somos profissionais da área de história é importante lembrar também, né, que os estados nacionais que começaram a constituir, por exemplo, os primeiros arquivos nacionais para definir quais são os documentos mais relevantes que têm que ser preservados e que distinguem aquela nação de outra, mesmo que num dado momento uma tenha estado subordinado à outra ou as duas tenham feito parte de um mesmo grande império, né? Então essa seleção, né, a mesma coisa em relação ao folclore, né? A mesma coisa em relação à língua, né? Quer dizer, a tentativa de separar da forma mais nítida possível, diferenciar. Quando a gente se concentrar um pouquinho mais no final do século XIX, após o processo falando do processo depois de unificação da Alemanha, que envolve também a guerra franco-prussiana de 1871, nós vamos ver que o surgimento, quer dizer, no século a consolidação da França como Estado nacional, já a partir da Revolução Francesa, fim do século XVIII. E, de outro lado, esse surgimento de um movimento tentando unificar as terras alemãs, que eram um grande mosaico, né, de realidades políticas, econômicas e culturais muito diversificadas, mas unificar isso em um Estado alemão, né, os dois coexistindo e estando ali face a face, né, como duas grandes unidades demográficas, econômicas, culturais, políticas na Europa continental, isso vai desencadear um processo de conflito muito intenso que passa, como eu já mencionei, pela Guerra Franco-Prussiana, mas que se estende à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial, né? Então já houve historiadores que disseram, por exemplo, que a grande questão da história europeia é saber onde termina a França e onde começa a Alemanha, ou vice-versa. E isso passa também por um processo de construção de uma história, né, em que por exemplo, os franceses aprendem na escola ainda hoje, olha, nossos antepassados, os bretões, né, os gauleses, aliás, né, e os gauleses são, na verdade, são um dos muitos povos que habitaram as regiões as áreas, né, o território que hoje constitui a França, né, mas, num certo sentido, eles foram selecionados para ser a semente original do que é o povo francês hoje, ou pelo menos do que é o povo francês desde a Revolução Francesa, e esse é um processo de construção político-cultural, que não é a expressão de uma realidade natural associada à nacionalidade, né? Portanto, o folclore, né, assim como a história, a documentação, o ensino de história, né, dentro do sistema educacional, a formação de professores de história, toda ela está muito associada a esse processo de construção dos Estados nacionais, necessidade de cultivar, né, nas populações, desde a infância, essa noção de o que significa ser membro de uma nação e de cultivar esse pertencimento, né?
Quem determinou o que é incluído em cada uma dessas nacionalidades ou não são os membros das elites que controlaram esse processo. Né? Povos menores, em geral, eram vistos como culturas inferiores e atrasadas. Né? Então, as grandes nações, né, se a gente pensar na Europa Ocidental, também isso impulsiona muito essa ideia de unificação, né, no caso da Itália e da Alemanha, porque fragmentados em diferentes estados, eles não chegavam a ter muita força, embora a Prússia, que é o motor da unificação alemã, já fosse por si só uma potência média bastante influente, sem dúvida nenhuma a Alemanha unificada ganhou um outro peso no cenário europeu. A Itália, então, nem se fala, né? A Itália sem a unificação não seria um grande ator na política, na economia europeia e mundial, né? Nem daquele período, nem posteriormente. Né? Então, a ideia era de que as grandes nações eram aquelas que iriam se sobressair, né? Portanto, a fragmentação excessiva seria um problema. Né? Ou, enfim, a constituição de pequenos estados que poderiam, eventualmente, encontrar o seu nicho, né? Digamos assim, a Suíça, por exemplo, sem ter uma identidade nacional tão nítida, afinal de contas, na Suíça se fala alemão, se fala francês, se fala italiano, se falam dezenas de dialetos locais, mas ela consegue justamente uma posição de ser um Estado neutro, ser um paraíso fiscal, né, um lugar onde né, o dinheiro sem necessidade de comprovação de origem, de controle, pode ser, e isso possibilita, né, com a circulação dessas reservas de dinheiro vindas de várias partes do mundo, um padrão de vida extremamente elevado também. Então ela acaba construindo um certo tipo de espaço, né, sem ter que ser grande, sem ter que ser grande, ter grande homogeneidade, mas isso são situações muito específicas. Né? Um, Três opções colocavam na relação entre as grandes nações e as menores. Né? Ou a negação da legitimidade de movimentos nacionalistas, vamos dar um exemplo aqui, a nação basca. Né? Nós temos bascos, né, povos que falam uma língua completamente diferente, no norte atualmente no que é parte do norte da França e sul, né, digo, norte da Espanha e sul da França. O movimento separatista nunca foi tão intenso, embora exista, na França, mas na Espanha ele se tornou extremamente forte, né, gerou um grupo armado, né, que desencadeou ações terroristas, por muito tempo foi muito perseguido pela ditadura franquista, que ainda hoje é caçado e reprimido pelo governo espanhol, que é o ETA, né? Mas, enfim, não há a menor dúvida de que os bascos são um grupo, né? A língua é um indicativo muito forte, né? Ali tem um grupo que tem uma origem étnica muito, muito diferente, né? E que hoje está, digamos assim, dividido e contido em dois estados nacionais, né? Então, esse é um caso de negação, né? Nem a França nem a Espanha aceitam a legitimidade da reivindicação dos bascos por uma independência, né? O que não quer dizer também que todos os bascos queiram ser independentes, muitos deles querem apenas ter um pouco mais de autonomia. Né? Mesma coisa em relação à Catalunha, né? Com mais força ainda porque Barcelona, que é a capital da Catalunha, é uma das cidades mais ricas da Espanha. Né? E essa é toda uma região muito próspera, muito importante, muito conectada com o restante da Europa, até pela própria geografia. Um certo grau de autonomia, por exemplo, manter o catalão como uma língua utilizada no dia a dia, nos jornais, na educação, na cultura, é aceito pelo governo espanhol, mas um nível de autonomia política maior, como a maioria dos catalães almeja, não é concedido, né? E isso gera conflitos. Até hoje tem gente na cadeia, por exemplo, agora mesmo, por conta dos movimentos ocorridos há poucos anos, né? De uma luta mais acentuada pela autonomia, pela independência da Catalunha. Né? Há uma outra possibilidade que é tentar que os estados maiores tentam diminuir a autonomia local desses grupos, né? Que não são reconhecidos, né, como estados-nação, embora claramente tenham a sua especificidade. E uma outra possibilidade é aceitar a cultura dessas nações, colocando-as numa posição inferior à da cultura dominante. Né? Acontece, eu já dei aqui vários exemplos, né? Mas isso dificilmente resolve totalmente a situação. Isso, em geral, eh, pode, em alguns momentos, equacionar um pouco as tensões, mas elas tendem a voltar
a surgir, né? Por isso que a Europa continua ainda sendo um caldeirão. Estou falando aqui mais da Europa porque é ainda onde, particularmente naquilo que a gente está tratando aqui, ou seja, os Estados-nação que surgiram ao longo do século XIX, né? Muitos deles são extremamente bem-sucedidos, como a implantação de projetos políticos daquela época, né? Mas não quer dizer que eles tenham acabado totalmente com esses conflitos e esses problemas, né? Muitos deles, inclusive, voltaram à tona, né? Talvez para dar um pouco mais um exemplo aqui, um caso que é bastante complexo é o do Reino Unido, né? Onde as pessoas muitas vezes falam Inglaterra, Reino Unido como se fosse a mesma coisa. De fato, né, o Reino Unido é composto, né, de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, e há problemas, né? Por exemplo, se dependesse da Escócia e da Irlanda do Norte, jamais teria ocorrido o Brexit, né? Ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, né, que interessa muito mais essas áreas. E o movimento nacionalista escocês, que já foi bastante forte em vários momentos, já teve prestes a ganhar, inclusive, plebiscitos, né, de independência, ele tende a voltar a se fortalecer agora em função da implementação do Brexit, né? Bem, no século XIX, né, o nacionalismo não implicava necessariamente ainda um Estado independente unido por um único território e uma única língua, né? Mas essas nações emergentes utilizavam, portanto, a propaganda e mitificação do sentimento nacionalista através de obras literárias, de jornais, né, para ir fomentando, né, esse sentimento nacionalista. A elite local queria, muitas vezes queria criar o nacionalismo, né, que dependia da criação do nacionalismo para remover a dominação estrangeira que lhe causava problemas, né, de falta de autonomia política, às vezes também por problemas econômicos, né? Na Europa Central, Ocidental e Setentrional, né, essa fase do nacionalismo termina entre os anos de 1848 e 1860, né? Ou seja, no centro, né, no oeste e no norte, digamos assim, o mapa já se define mais nitidamente nesse período. Uh, mas surge uma nova fase de nacionalismo de massas, influenciado pelas camadas médias liberal-democráticas, né, visando o desenvolvimento econômico e político do Estado, né? Então, aí, muitas vezes, o Estado Nacional já está constituído, né? Mas o nacionalismo passa a ser visto como uma corrente política, né, contrária à dependência econômica em relação a países estrangeiros, contrária às interferências que o país ainda possa sofrer, defendendo a necessidade de que o Estado conduza políticas mais intervencionistas para fortalecer a sua soberania e o seu padrão de desenvolvimento econômico, né? Então, ou seja, o Estado Nacional não, a formação do Estado Nacional não atende necessariamente a todas as demandas de uma corrente política nacionalista que pode continuar atuando dentro desses estados e se diferenciando de outras correntes, como os socialistas, os liberais, os conservadores, etc. Bem, só para dar uma noção rápida da mudança, não tem como a gente explorar aqui em detalhe isso agora, né, bastante exaustivo. O mapa da Europa em 1815, depois do Congresso de Viena, né, ou seja, acabou aquela expansão da influência francesa que tinha existido no período napoleônico, né, e a gente vê aqui, né, o Reino Unido, na época, ainda incorporando a Irlanda em vermelho, a Espanha e Portugal que mantinham já a sua configuração territorial, né, há muito mais tempo, né, a França já, portanto, que consolidada mais como um Estado nacional, à direita o Império Russo e o Império, acima, o Império Turco-Otomano abaixo, assim, o Império Turco-Otomano avançando por boa parte, né, dos Balcãs, né, da região balcânica da Europa, né, o que hoje seria aqui, não é? Grécia, Albânia, Bulgária, Montenegro, né, vários outros países, né, que foram se tornando independentes. No meio aqui, esse verde claro o Império Habsburgo, né, com as grandes áreas, né, configuradas na Áustria e na Hungria, né, a Áustria que é uma área de cultura alemã, nitidamente, né, um país que agora, sendo um país independente, como Estado Nacional também, atualmente,
é um país de língua alemã, o que deu argumento, foi uma grande polêmica em todo o período, a gente vai ver no processo de unificação alemã, mas no século XX deu motivo também para Hitler reivindicar a anexação da Áustria, que foi parte do processo, né, de expansão da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, né. Tem aqui o Reino da Polônia, em amarelo ali, né, um pouco acima. Noruega e Suíça, que aparece só uma pontinha ali, ainda eram um único reino, né? E a gente vê, então, na área do que seria a Alemanha e o norte da Itália, especialmente, uma enorme fragmentação em pequenos estados, que é justamente o que vai ser, digamos assim, o caldeirão de ebulição, né, do processo de unificação da Itália e da Alemanha posteriormente, né? Então, é um mapa muito diferente do que nós vamos ver já aqui em 1890, no final do século XIX, né? Aqui também os limites, né, desse mapa tão diferenciados, mas dá para ver aqui já a Alemanha unificada, em azul claro, não é? Sem a Áustria, né? Uma boa parte do império, do antigo Império Habsburgo mantido, mas agora como Império Austro-Húngaro, em amarelo, né? Que é um certo reconhecimento ao próprio princípio da nacionalidade, ou seja, a ideia de que esse não é um império unido pela dinastia Habsburgo, mas por sim pela integração de duas grandes entidades nacionais, Áustria e Hungria, né? Vários países independentes formados aqui já emancipados, né, na região balcânica em relação ao Império Turco-Otomano, a começar pela Grécia, né, a Itália unificada, né? Então esse já é um mapa europeu profundamente diferente e resultado de todo esse processo que a gente comentou anteriormente, né? O nacionalismo de massas ele é anterior, né? O nacionalismo de massa anterior era vinculado aos processos revolucionários e isso vai persistir nas ações revolucionárias em países subdesenvolvidos no século XX. Estava mais próximo ao proletariado, mais inserido na política das instituições que controlavam a sociedade civil, mas cada vez mais a nação deixa de ser algo espontâneo e passa a ser algo produzido por esses movimentos e pelo próprio Estado, né? Através da educação, como nós já vimos, o Estado fortaleceu a construção do nacionalismo, né? E nesse período todas as instituições educacionais aumentaram profundamente, a educação primária tendo um papel fundamental na difusão do patriotismo e de um certo padrão moral que é associado a ele, e na unificação da própria língua, né? Bem, o Robson escreveu, né, só para a gente encerrar aqui e complementar, um outro livro posteriormente, né, em que ele trata especificamente dessa questão chamado Nações e Nacionalismo desde 1780, onde ele acrescenta algumas considerações interessantes, né? Ele diz, por exemplo, a questão nacional se situa na intersecção entre política, tecnologia e transformação social. Existem em função do Estado cidadão da Revolução Francesa e do estágio de determinado desenvolvimento tecnológico que permitiu, por exemplo, a impressão de livros em grande escala, jornais de tiragem diária, etc., que são tecnologias fundamentais para que essa construção de uma ideia de nação se estabeleça, né? As linguagens passam a ser padronizadas em âmbito nacional, e isso tudo não poderia surgir, né, antes da imprensa e da alfabetização em massa. Ele é um fenômeno dual, construído pelo alto, mas que só pode ser entendido à vista de baixo em relação às suposições, esperanças, necessidades, aspirações e interesses das pessoas comuns, que não são necessariamente nacionais ou nacionalistas, mas que podem identificar, né, nesta identidade, nessa simbologia associada à nação, um canal importante para elas expressarem as suas demandas e as suas aspirações. Nação e território, inicialmente, né, vai passar posteriormente para a ideia nacional, né? Essa vinculação entre língua, religião e raça. Esse é o chamado período de difusão do assim denominado racismo científico, né? Esse é um período em que os nacionalistas estão disputando a adesão das massas com os socialistas e tentam transformar o nacionalismo numa espécie de religião cívica, né? O Estado tenta transformar o patriotismo em nacionalismo, né? A pequena burguesia, temerosa da proletarização, adere muitas vezes fortemente a esse espírito nacionalista.
E há um investimento muito maior na ideia de que cada povo tem um espírito que se expressa na sua língua, nas suas tradições, no seu folclore e na sua raça, né? A constituição daquilo que o Benedict Anderson chamou de comunidade imaginada da nação, ela se acentua muito mais nesse período, com a ideia de que cada nação tem uma espécie de existência imemorial. E já no século XX, propriamente dito, a partir de 1918 até a década de 50 e 60, a questão nacional, né, se associa à consciência nacional, a lealdades políticas. Né? Na Europa, ela vai encarnar muito fortemente nos movimentos fascistas, né, no nazifascismo e outros movimentos semelhantes, que exploram essa simbologia anterior. Né? Por exemplo, os nazistas cultivaram muito, né, a mitologia do folclore germânico, né, e a forma como ela foi celebrizada, né, resgatada e celebrada no século XIX, por exemplo, na música, né, por compositores como Richard Wagner. Né, uh, mas a diferença, uma das diferenças importantes no século XX é a utilização de meios de comunicação de massa, né, que podem romper a separação entre nacional e local, cotidiano e público. Ou seja, o nazismo pode se tornar muito mais pervasivo em relação à vida social. Né? O nacionalismo, né, ele pode estar presente, né, de uma forma muito maior em todas as esferas da vida social, com a utilização dessas novas tecnologias de propaganda, de comunicação, e ele se integra também a esportes, né, a utilização de desfiles, paradas, o uso do rádio. Tudo isso tem um papel muito grande na criação do que seria o nacionalismo militante do século XX. Né? Esse processo todo não se explica apenas pelo desencanto com as promessas da Revolução Social, que é um tópico que a gente vai explorar em outro momento, mas ele tem muita relação com a natureza do espaço moderno, como espaço dos sentimentos e práticas que formam os cidadãos. Né? Então, apesar dos limites de classe nunca terem estado tão bem delineados como eles estão, né, em termos de realidade socioeconômica, no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX, mas a força da identidade nacional, como uma identidade que, inclusive, muitas vezes transcende, se coloca acima dos interesses de classe, vai ser muito forte também nesse período, como as próprias guerras mundiais testemunham. Né? Bem, então ficamos por aqui, né, e voltaremos para a videoaula dos próximos temas, né, na próxima oportunidade.